Olá, família! Boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais uma noite de estudo e sim, vamos arregaçar as mangas, estudar a palavra do Senhor para que nós não venhamos a ser enganados nos dias que estamos vivendo. Bem sabemos que com o aparecimento do anticristo, a Bíblia diz que muitos serão enganados, menos nós que estamos aqui toda noite estudando a palavra do Senhor, nos debruçando sobre as santas escrituras para que nós não sejamos enganados. Tudo bem com vocês? A todos que estão no chat, acompanhando ao vivo a estreia desse vídeo, que a paz do Senhor seja sobre vós e que vocês tenham uma ótima e super agradável noite. Vamos lá, pegar a Bíblia para dar sequência. Estamos terminando já a série de estudos acerca do juízo final, o dia do julgamento. Nós já vimos aqui quando que começa ou quando começou o juízo final. Nós já vimos quando que ele termina. Nós já vimos quem serão julgados no dia do juízo final. Nós já vimos a lei e os princípios de julgamento para aqueles que estão sob a primeira aliança. Vimos ontem os princípios de julgamento para aqueles que estão na segunda aliança. E hoje nós vamos falar sobre as testemunhas. Sim, porque todo julgamento, a própria palavra do Senhor diz que ela precisa ser confirmada com 2 ou 3 testemunhas. Se faz necessário que haja testemunhas para te absolver ou para te condenar. Obviamente, hoje nós vamos nos ater mais no tipo de testemunha que nos interessa, que é a testemunha de absolvição, testemunha de salvação. Queremos entender quais são as testemunhas que falarão a nosso favor no dia do juízo final, para que nós possamos então ser salvos. E aí, com base nisso, nós iremos para a leitura de 1 João 5. 1 João, no capítulo 5. Vamos começar a partir do verso 1. São poucos os versos hoje. Hoje eu acho que nós vamos ler apenas 9 versinhos. Hoje o estudo tende a ser pequeno. Diz bem assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É interessante quando fala de Jesus é o Cristo. Diego, mas eu sempre aprendi que Jesus Cristo já era o Cristo. Ei, calma, deixa eu explicar. Quando fala-se do Cristo, fala-se do Messias, a referência que a Bíblia está trazendo é a seguinte: havia uma promessa feita na primeira aliança de que Deus mandaria o seu Filho para remir o pecado de todos no mundo, ou pelo menos dar a oportunidade disso, né? Haveria a necessidade da pessoa acreditar nisso, né? E querer isso. Pois bem, havia essa promessa. O profeta Isaías fala, né, que ele viria, que ele seria açoitado, que ele seria levado ao matadouro, que as pessoas não dariam importância. Outro faz a menção, né, de que ele seria pedra de tropeço para muitos, mas a pedra principal. Foi prometido acerca de Cristo, e aí nós descobrimos isso à luz da Bíblia, antes da fundação do mundo. Cristo era prometido, Jesus era prometido para ser o Cristo. Então, todo aquele que crê que Jesus, o filho de José e de Maria, que veio a este mundo por meio do Espírito Santo, foi gerado no ventre de Maria, viveu, pregou, morreu. Todo aquele que crê que ele é de fato o Messias, o Cristo prometido por Deus, esta pessoa é nascido de Deus. E não apenas isso, e todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, a Deus, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, aqueles que dizem amar a Deus vão amar a Cristo. E todos aqueles que amam a Cristo certamente amarão a Deus. Certo, Diego, mas como que nós sabemos se nós amamos a Deus? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus
mandamentos. Nós vimos que um dos elementos que se repetem na primeira aliança e na segunda aliança são justamente os mandamentos, né? Que são ordens expressas de Deus que revelam a sua vontade e o seu juízo. E agora aqui, nos termos da nova aliança, nas palavras de João, ele está dizendo isso. Quando você se empenha em obedecer à ordem do Senhor, aos mandamentos dele, nisto se revela que de fato você ama. Eu fico pensando assim, para quem é casado é fácil entender isso, né? Chegou o dia do seu aniversário. Vamos lá, vamos imaginar uma cena, vamos criar uma ilustração. Cristo falava por parábolas, né? Vamos criar aqui uma parábola juntos para que você entenda. Dia do seu aniversário, ok? Dia do seu aniversário. E agora o seu marido ou a sua esposa vai fazer um presente para você, porque é o dia do seu aniversário. Certo. Existe muito amor entre vocês dois, não existe? Demais. Tá bom. Só que o que acontece? É seu aniversário. Deixa eu ver o que eu posso colocar nessa história. Um bolo. O bolo de aniversário vai ser temático. A sua família, seu pai, sua mãe, você cresceu tendo muita simpatia e carinho por um time de futebol. Vamos supor aqui o Palmeiras, tá? E aí você cresceu, você se tornou palmeirense, você tem muita afeição por esse time de futebol. É uma questão cultural, tá, família? Por isso que eu estou trazendo esse exemplo. E você gosta muito do Palmeiras, certo? E é o seu aniversário. E aí o seu marido ou sua esposa que te ama tanto, ele vai trazer, né, e vai fazer um bolo de aniversário para você. Só que o seu cônjuge é corintiano. E aí, na verdade, ele fez um bolo do Corinthians, decorou a casa todinha de preto e branco, entregou para todos os convidados camisetas do Corinthians. E eis que você chega agora do trabalho, cansado e cheio de esperança, e quando você abre a porta da sua casa, surpresa! E aí? Qual que é o seu sentimento? Como você se sente recebendo essa surpresa de alguém que supostamente te ama tanto? Quando a palavra do Senhor fala assim, olha, nisto conhecemos, né, que nós amamos os filhos de Deus e a Deus, quando nós guardamos os seus mandamentos, porque agora quem ama vai fazer o que agrada àquele a quem amamos. Se eu vou fazer uma festa agora de aniversário, surpresa, para minha esposa, a quem eu amo tanto, eu vou preocupar mais com a minha vontade ou com a vontade dela? Eu vou preocupar em me agradar nessa festa ou agradar a ela? Você entendeu por que Deus mede o amor pela sua sujeição aos mandamentos dele? Porque se você nega os teus desejos, a tua própria vida, agora para cumprir os propósitos de Deus, isso é sinal que você o ama. Percebe? E aí continua, dizendo bem assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Diego, mas como colocar os mandamentos na condição de amor? Lembra que nós já estudamos que o mandamento ele serve para quê? A fim de que nós não venhamos a pecar. Porque se nós pecarmos, o que acontece? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, quando nós cumprimos os mandamentos, nós não criamos separação entre nós e Deus. Então, de fato, cumprir os mandamentos de Deus é um ato de amor que Deus estabeleceu. Diego, mas é tão pesado os mandamentos do Senhor, Diego. Não matar, não adulterar. Diego, pelo amor de Deus, é muito pesado. Os seus mandamentos
não são pesados. Agora deixa eu falar uma coisa. Não quero entrar em discussões além daquilo que nós já discutimos ao longo dessa semana. Mas pega o exemplo do casamento, da festa de aniversário que eu trouxe aqui agora. Seria muito difícil você fazer um bolo do Palmeiras para o seu marido, para sua esposa, porque é o aniversário dele, né? Aniversário dela, porque é o time do coração dela. Seria muito difícil por você amar? Não. Mas e se você ama mais o Corinthians do que a ela? E se você imaginar que os seus amigos corintianos vão ver essa festa? E agora? Vai ser pesado fazer essa festa? Vai ser difícil você ir nessa festa? Na verdade, você nem vai querer fazer a festa. Deixa minha esposa para lá. Não vou nem fazer. E fazer do Palmeiras? De jeito nenhum. Eu sou Corinthians. Não vou fazer. E agora? Você percebe que aí este que é o problema? Porque aí de repente chega num momento que não é que os mandamentos de Deus é pesado. É porque fazer coisas contrário ao mandamento de Deus muito me agrada. Para aqueles que gostam de ter vários deuses, o mandamento que diz não terá outros deuses diante de mim é pesado. E eu falo isso, por exemplo, meu avô já é falecido. E eu fui visitar meu avô certa vez, às vésperas de sua morte, e ele falava assim, meu filho, eu peço, sempre que eu preciso de algo, eu peço aos espíritos, eu peço aos santos, eu peço a Deus e eu peço ao diabo. Porque se um não dá, o outro vai dar. Ou seja, de repente cumprir os mandamentos de Deus, que pede que você não tenha outros deuses, é pesado. Talvez o seu problema não seja com esse mandamento. Talvez o seu problema seja com qual mandamento? O mandamento de não farás para ti imagens de escultura. Sim, porque talvez você aprendeu a ter uma imagem, a se ajoelhar diante dela, a fazer suas orações olhando para ela, a ter uma fotinha dela na sua carteira. E aí, de repente, este mandamento se torna pesado para você. Por quê? Porque você ama o que você faz. E, de repente, não fazer mais isso é pesado. Alguns citam, por exemplo, o mandamento do sábado. Diego, é muito pesado o mandamento do sábado. Não dá para cumprir. De fato, se porventura o sábado é o dia que eu saio com os meus amigos, é o dia que eu trabalho, graças a isso eu ganho um dinheirinho a mais, é um dia que eu gosto, sabe, de botar uma musiquinha secular, eu gosto de assistir alguma televisão. Se eu gosto deste dia para fazer a minha vontade, realmente, este mandamento vai se tornar um mandamento pesado. Honrar pai e mãe. E quando o pai é alcoólatra? E quando a mãe abandonou? É um mandamento pesado, né? Não adulterarás. E quando eu larguei minha esposa e me casei com outra? E quando eu fui abandonado pelo meu marido, mas fui lá e casei com outro? E agora? O mandamento é pesado. E aí eu poderia continuar. Aqueles que roubam, aqueles que mentem, aqueles que matam, aqueles que cobiçam. Você está percebendo que o mandamento se torna pesado quando, de fato, agora, conforme nós estudamos ontem, né? Quando nós estamos debaixo da lei, porque ela nos condena, e porque eu amo muito mais a transgressão da lei, do mandamento, do que a Deus. E assim, eu não estou aqui para julgar. Tem quantas pessoas, centenas de pessoas assistindo esse vídeo nesse momento. Eu não estou julgando um por um. É você que vai se avaliar, de olhar e falar assim, certo, eu não guardo os mandamentos de Deus, por quê? Ainda que alguém diga assim, mas vem cá, o mandamento de Deus, ó, eu sei que o Diego falou tudo na Bíblia, mas não precisa mais cumprir. Tá bom, pelo sim, pelo não, se a Bíblia diz que Deus não muda, e se um dia ele manifestou que isso era importante para ele, tá,
então eu não preciso, mas eu vou cumprir por amor, então. Vou fazer isso por amor. Sabe? Vou fazer para não correr o risco de pecar contra Deus. E aí você vai perceber que o problema não é a sua convicção. Não é porque na igreja dizem que não precisa guardar. É porque tropeça em algum dos mandamentos. Aí fica muito mais fácil cancelar todos do que olhar e falar assim, este mandamento em que eu tropeço, eu vou andar firme, mas eu não vou tropeçar nele. Não vou. Serei irrepreensível nesse aspecto. Percebe? Então a própria palavra do Senhor não são palavras minhas, do Diego. A palavra de Deus diz: os mandamentos do Senhor não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Agora aqui o negócio começa a ficar interessante, ó. Jesus Cristo, este é aquele que veio por água e sangue. Ixi, por água e sangue. O que significa isso? Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, o Espírito Santo é testemunha de que Cristo veio em água e sangue. Diego, como assim água e sangue? Que negócio confuso é esse? Eu entendi. O Espírito Santo testemunha a favor de Cristo. Ok. Cristo, inclusive, disse que se ele não subisse, o Espírito Santo não viria. E quando o Espírito Santo viesse, esse testemunharia acerca de tudo que Jesus falou. Ok, eu entendi. Mas por que água e sangue? Então calma. Vamos complicar um pouquinho mais, depois a gente simplifica tudo. Porque são três os que testificam no céu. Três testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Os três dão testemunho acerca de Cristo e para nós sermos salvos temos que crer em Cristo. Ok, então quando cremos em Cristo, três lá no céu testemunham a nosso favor. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Perfeito, eu já vou explicar cada um desses. E três testificam aqui na terra, aonde eu estou. Que seria o quê? O Espírito Santo, porque o Espírito habita em mim, né? Então ele vai testificar ao meu favor se ele habita em mim. Lembra que nós lemos ontem que Deus escreveria os teus mandamentos no nosso coração e que o Espírito Santo testifica ter escrito os mandamentos no coração de cada um. Ou seja, quando a gente fala assim, eu não sabia que isso é pecado, o Espírito Santo vai testemunhar. Será mesmo que o Espírito Santo não tocou no seu coração? Você quer ver uma coisa interessante e polêmica? Muitos falam assim, Diego, eu me casei, mas eu não conhecia a Cristo. E aí eu me separei, casei de novo. E aí a Bíblia diz que isso é adultério, mas aí a pessoa fala assim, mas eu não sabia que não podia. Certo, agora é a sua palavra contra a do Espírito Santo. Será que você não sabia? Será que realmente, quando você estava ali no ato, onde estava sendo consumado esse casamento, será que Deus não colocou no seu coração a alegria, a felicidade, o amor, a esperança? E olha que você nem conhecia a Deus, mas Ele colocou isso. Ele te deu isso de presente quando você se casou. Quando você estava se separando, você não sentiu a dor, a tristeza? Você não sentiu que não era o certo a se fazer? Quer seja você a pessoa que foi traída, quer seja a pessoa que talvez traiu. Será que mesmo sem o conhecimento da letra, o Espírito Santo não estava falando para você? Não faça isso. Não faça isso, sabe? Não faça. Será que o Espírito Santo não falava para você? Ei, não traia. Ei, não mande embora. Ei, lute pelo seu casamento. Será que o Espírito Santo não fazia isso? Porque a palavra do Senhor diz que a lei foi posta no coração e que
próprio Espírito Santo testifica a respeito disso. Então, para você falar que você não tinha isso no seu coração, aí você vai ter que dizer que o Espírito Santo mentiu. Que ele, em nenhum momento, ele não tentou te advertir. Ele não tentou te alertar para que você não fizesse isso. É forte, né? Então, 3 testificam aqui na terra. Um deles é o Espírito Santo, o outro é a água e o sangue. E esses 3 concordam em um. Espera aí. Lá eu vi que Cristo veio em água e em sangue. E até agora, Diego, eu não sei o que é isso. E agora está falando que a água e o sangue, que eu nem sei o que é isso, eles testificam aqui na terra ao meu respeito? Como é que é esse negócio? Vamos explicar isso daqui, depois eu leio o outro verso. Vamos lá. Esses daqui, né? Deixa eu deixar desse jeitinho aqui. Vamos entender algumas coisas. Nós temos no céu 3 que testificam ao nosso respeito, que é o Pai. Aí nós questionamos, por que o Pai? Porque o Pai criou todas as coisas. O Pai é juiz de todas as coisas. Então o Pai é uma das testemunhas ao nosso favor. Segundo, é dito a palavra. João, quando escreve o Evangelho, ele chama Jesus de o Verbo. O Verbo. Jesus, em outro momento, fala assim, olha, vocês examinam a palavra, examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna. Mas ela testifica a respeito de mim. Agora nós temos a palavra que no céu testifica a nosso favor, sendo a própria palavra que desde Gênesis até Apocalipse está apresentando quem? Cristo. Você tem na criação do mundo Deus falando em um determinado momento, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deixando bem claro que Deus Pai não fez sozinho, havia alguém junto. De repente o evangelista João fala assim, olha, porque tudo que se fez por meio dele se fez. Falando a respeito de Cristo. E nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, Cristo está presente na palavra do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse começa com a seguinte narrativa. Revelação de Jesus Cristo. Já começa dessa forma. E termina dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ou seja, no céu, a palavra, as santas escrituras, tudo aquilo que testifica a respeito de Cristo. Primeira aliança, para os que foram da primeira aliança. Segunda aliança, para os que são de segunda aliança. Tudo testifica ao nosso favor. Cumprimos a palavra do Senhor, confiamos na palavra do Senhor, estabelecemos a nossa fé na palavra do Senhor, logo, isso nos será imputado por justiça. Pelos frutos da obra? Não, pela fé. Pela fé. E nós temos o próprio Espírito Santo. Trata-se do Espírito de Deus. E aí é curioso porque o Espírito Santo, ele está nos dois, né? Tanto no céu quanto na terra. E aí a onipresença do Espírito Santo é algo fantástico. Porque o mesmo que testifica no céu, ele é a nossa testemunha aqui. Porque ele é o primeiro citado aqui na terra. E curiosamente, ele é testemunha no céu, juntamente com Cristo, né, a palavra e Deus. É ele que testifica a respeito de Cristo. E é ele que testifica a respeito de nós. Porque ele habita em nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E aí agora nós já começamos que aqui na terra nós temos o Espírito Santo, que testifica ao nosso favor. Por quê? Porque pensa que num julgamento você chega e fala assim, né? Que nem o exemplo que eu dei agora há pouco de um casamento e uma separação. Você fala assim, olha Senhor, eu não sabia que isso daí era pecado. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, ele sabia. Ele sabia porque eu o adverti na hora. Antes dele dar o tiro na pessoa, eu o adverti para que ele não fizesse isso. Antes dele trair a esposa,
Eu fiz. Olha o Espírito Santo falando para Deus, né? Eu fiz, meritíssimo. Eu fiz ele ter tremedeira, eu fiz ele ter medo, eu fiz ele lembrar da esposa, eu fiz ele lembrar do juramento que ele fez quando ele se casou, eu fiz ele lembrar dos filhos, eu fiz ele lembrar de tudo isso. Então eu sou testemunha de que eu o fiz lembrar. De repente, o Espírito Santo que habita em nós, ele é testemunha acerca de tudo isso. E aí eu trouxe ele, né, em um determinado ponto fazendo testemunho de acusação quando pecamos, mas ele testemunha muito mais para a nossa salvação. Quando fala assim, olha, porque a oração que ele fez, eu transformei em gemidos inexprimíveis e converti e apresentei ao Pai. Eu vi o quanto ele se esforçou para permitir que eu habitasse nele. Eu vi todos os empenhos dele para fazer a nossa vontade. Eu consegui trabalhar com o corpo, com a mente, com a história, com a influência, com os desejos dele. Porque o Espírito Santo agora testifica a nosso favor. Porque ele habita em nós. E olha que testemunha fantástica, porque agora ele conhece o meu coração, ele conhece os meus pensamentos, ele conhece o meu passado, ele conhece o meu futuro. Ele sabe aquilo que eu faço na frente de todos, ele sabe aquilo que eu faço escondido. E ele chega e se apresenta como testemunha. Fala assim, olha, eu conheço a vida desse indivíduo. Ponto. Aí continua, a água e o sangue, a água e o sangue, a água e o sangue. Agora nós vamos tocar num aspecto muito espiritual. Quando nós olhamos para o santuário terrestre, que foi instituído, né, por Moisés a pedido de Deus, que era modelo do santuário celestial, funcionava da seguinte forma, você tinha no pátio, da parte de fora, você tinha um altar de sacrifício, onde era derramado o sangue do cordeiro e queimado holocaustos ali. E antes de você entrar no lugar santo, tinha-se uma bacia, uma pia de água. A Bíblia diz que aquela água simbolizava a purificação. Antes de entrar no lugar santo, você tinha que se purificar. Antes de começar uma caminhada de santificação, você tinha que se purificar, limpar das suas imundícias. Lembrando que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então agora nós vemos que a água, a santificação, a purificação, ela testemunha a nosso favor. Como é que funciona isso? Olhando para o passado, eu citei, por exemplo, o santuário, né? Mas você sabe aonde essa água ela foi simbolizada? Ela foi simbolizada quando o povo teve que cruzar o Mar Vermelho. Antes, Deus está tirando o povo do Egito, do pecado, manchado, sujo, imundo, maculados. De repente, Deus passa pela água, olha o simbolismo, do Mar Vermelho. E eis que agora, quando pisam do outro lado do mar, requer que eles celebrem a Páscoa. Logo em seguida é feita uma aliança com eles, porque agora que eles se purificaram, deixou para trás o Egito, eles começariam uma caminhada de santificação. Andaram 40 anos, vão entrar na Canaã. O que Deus faz? Agora tem o Rio Jordão. Agora eles precisam cruzar o Rio Jordão, mais uma vez passar pelas águas, e eis que celebra-se mais uma vez a Páscoa, começa novamente o processo de santificação, agora sobre terras de Canaã. Cristo Jesus, ele vem para essa terra, ele nasce, ele vive aqui, ele começa o ministério dele a partir do momento em que ele vai até o Jordão. Eis que está lá João Batista, que o imerge na água, que o purifica, que o batiza, e então Cristo inicia o seu ministério. Cristo Jesus agora ele fala assim, olha, portanto, agora que tu creu em mim, ide, fazei discípulos em meu nome e batizai-os
Presta atenção. Agora Cristo ensina, mais uma vez, a gente passa pelas águas, que representa a purificação, para nós começarmos uma jornada de santificação. No livro de Atos, você tem isso acontecendo com os discípulos, né? E com Filipe, na história do eunuco, onde o eunuco está estudando o livro do profeta Isaías, na sua carruagem, voltando para a sua terra, quando Filipe, levado pelo Espírito Santo, para do lado dele, começa a conversar com ele, o batiza, para agora o eunuco começar uma vida de santificação. Ou seja, a água, a purificação, a santificação, ela testifica a nosso favor. Significa, numa das parábolas que Cristo falou para adentrarmos o reino dos céus, as vestes. As vestes têm que estar limpas. Tem que estar limpa. Então agora eu entro num processo de purificação e santificação. O que seria isso? Agora eu começo a viver por Cristo. Vou guardar sim os mandamentos e, sinceramente, é o menos difícil nesse processo, porque o mais difícil agora é eu conter os meus sonhos, é eu conter os meus desejos, é eu conter o meu ímpeto, é eu começar agora a viver por Cristo. Uma coisa interessante, teve um dos vídeos que nós falamos dos mandamentos e falamos do sábado. E aí uma pessoa pegou e falou assim, Diego, o sábado era só um dia, agora quem vive na nova aliança tem que guardar todos. E aí eu pergunto, eu concordo, perfeito, tem que santificar todos os dias. Mas quem fala isso acerca do sábado, santifica todos os dias? Ou transforma o sábado em mais um dia como todos os outros? Porque o processo da santificação praticamente é isso. É nós entrarmos no sábado de descanso do Senhor e a minha vida toda, todos os dias, ser um processo de santificação. Então, todos os dias eu cuido daquilo que eu falo, daquilo que eu vejo, daquilo que eu faço. Todos os dias eu busco ao Senhor. Todos os dias eu oro, todos os dias eu me consagro. E eu não vou fazer isso apenas no sábado. E a Bíblia fala que na primeira aliança eles tinham esse problema, porque de domingo a sexta matavam, brigavam, faziam horrores. Mas aí no sábado estava todo mundo no santuário. E em um determinado momento Cristo até fala a respeito disso, né? Ele fala assim, se tu estiver vindo para o santuário trazendo a sua oferta e você lembrar das coisas que você fez, de uma ofensa que você fez ao seu irmão, larga a tua oferta ali, vai lá, se reconcilia com o teu irmão, depois você volta. Ou seja, a água representa esse processo de eu agora me preparar para viver no reino dos céus. E eu me preparo aonde? Aqui. Diego, mas não dá para ser santo não, nessa terra não dá não. Ei, então Cristo é mentiroso? Porque Cristo falou assim, olha, sede santo como eu sou santo. Moisés é mentiroso porque Moisés falou assim, olha, sede santo como é santo aquele que vos chamou. João é mentiroso porque ele fala assim que no reino do céu estarão quem? Os santos do Senhor. E agora? É possível nos santificarmos? Claro que é. Só que entendamos que o processo da santificação nós nos colocamos à disposição. Quem nos santifica é Deus. O Espírito Santo que habita em nós é quem nos santifica. Nós não conseguimos nos santificar a nós mesmos. Percebe? E agora tem o sangue. Cristo Jesus, quando nós olhamos e falamos, que veio em água e em sangue, é porque Cristo Jesus, dentro do processo da purificação da santificação, obviamente ele testemunhou a favor disso. A vida de Cristo foi sem pecado. A vida de Cristo passou pelo batismo como um símbolo do processo de purificação. Jesus Cristo foi santo, só que não apenas isso foi suficiente para gerar testemunho, porque foi necessário também o sangue. O que é sangue? Sangue foi morte, foi sacrifício. E agora quando nós falamos que o sangue também testifica na terra, ao nosso respeito, é porque agora de nós também é requisitado esse sacrifício. Por isso que Cristo falou assim, olha, aquele que não morrer para o mundo,
jamais verá a eternidade, sabe? Não vai ver. Aquele que não nega a si mesmo, este não herdará o reino dos céus. É por isso que Cristo fala assim, olha, aquele que perder essa vida, ganhará a vida eterna. Então agora, eu me negar, eu morrer para este mundo, para viver, não mais eu, mas Cristo viver em mim agora, isso é testemunho ao meu respeito para que eu herde o reino dos céus. Eu preciso testemunhar com a minha vida que eu morri para esse mundo. Como que nós fazemos isso, Diego? Se eu tinha uma vida modelo A, antes de conhecer a Cristo, depois de eu ter conhecido a Cristo, a minha vida agora é modelo B. Ou vamos colocar modelo C, né? De Cristo. Então agora, os lugares que eu ando, os planos que eu tenho, a vida que eu levo, os meus desejos, os meus projetos, tudo mudou. Ah, Diego, mas eu era assim, eu conheci a Cristo e continuei do mesmo jeito. Então você não mudou, você não morreu. Na sua concepção, Cristo fez um upgrade na sua vida. Porque antes você vivia e você ia para o inferno. Agora você vive do mesmo jeito e acha que vai para o céu. Pronto. E aí, de repente, vem a água e o sangue da testemunho, juntamente com o Espírito Santo. E aí, no dia do juízo, isso é apresentado. Espírito Santo, conte para mim como é que foi a vida do João, da Maria. Eu não consegui habitar nele. Eu não consegui mudar a vida dele porque ele endureceu o coração. Água, purificação, conte-me como é que foi a vida dele. Olha, ele não se purificou. Ele não se converteu dos seus maus caminhos. Ele conheceu o evangelho, ele estava no adultério, continuou no adultério. Ele conheceu o evangelho, ele matava, continuou matando. Ele conheceu o evangelho, ele roubava, continuou roubando. Não mudou em nada. Não, mudou. Ele começou a ir na igreja toda semana à noite. Ele ia pelo menos uma vez, saía de lá, ia comer pizza, tomar um açaí e tal. Mas, tirando isso, não mudou nada. Era a mesma pessoa. Sangue, seu testemunho, falou, não foi derramado. Não morreu, não houve sacrifício. Sabe, ele não se sacrificou pelo evangelho, por uma nova vida, para ser a semelhança de Cristo, para ser santo, como é santo aquele que chamou. Pronto, foi testificado. Ah, Diego, mas e se ele professar? Porque os homens, né? Poxa, Diego, essa pessoa que você está falando, ele é pastor. E quantos vão testificar a respeito dele? Falei, não, esse pastor era um bom pastor. Diego, você precisava ver a pregação desse homem. Ele tinha até um canal no YouTube também. Olha, que pastor bom. Aí a palavra do Senhor diz assim, olha, se nós recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este. Ele deu o seu Filho, que testificou a respeito de tudo isso. E quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Ou seja, se eu creio em Cristo, a minha vida vai testificar a respeito disso. A minha vida muda, tá? E quem em Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Família, entendamos que para este tribunal, para o juízo final, nós precisamos nos apresentarmos santos diante da presença do Senhor. Eu, Diego, não consigo me santificar. Não consigo. Eu preciso de Cristo. Eu preciso do Espírito Santo em mim. Mas eu posso me dispor a isso. Eu posso, como Paulo diz, chicotear o meu corpo todos os dias, sacrificar a carne para que o espírito fique forte. Eu posso negar a mim mesmo para seguir ao meu Senhor. Eu posso negar os meus desejos para obedecer aos seus mandamentos. Eu posso fazer isso. E aí Paulo fala assim, olha, faça isso. Mas se um dia você tropeçar e vier a transgredir um dos mandamentos e vier a pecar, sabe o que você faz? Volta para Cristo. Peça o perdão. Lembra o que Cristo diz quando isso acontece?
Ok, seu pecado está perdoado, agora vai e não peques mais. Busque uma vida de santificação. Em outro momento, Paulo diz assim que aquele que recebeu o perdão, recebeu a oportunidade de uma nova vida, mas ele volta a cometer os mesmos pecados, é igualzinho o porco quando volta agora para a lama. É igual o cachorro quando recebe uma comida, vomita e agora come o seu próprio vômito. Então, nós precisamos buscar essa mudança. Não dá para nós vivermos como se não tivesse acontecido nada. Não dá. Nós precisamos buscar. Eu vou fazer a minha parte. Cristo, o Espírito Santo, vai completar aquilo que faltar. E o Espírito Santo faz isso, ele promete que até as nossas orações ele transforma. Ele muda para que chegue a Deus. Percebe? É por isso que diz que agora não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque agora sim faz sentido. Porque quando eu digo uma palavra que alcança o teu coração, não é porque saiu da minha mente. Foi Cristo. Foi o Espírito Santo que fez isso. Quando agora você correu o dia todinho e chegou à noite e de repente você lembrou de olhar para o celular e veio parar nessa palavra, não é porque você quis. Você se dispôs a se santificar. Você se dispôs a receber mensagens todas as noites. Quem está fazendo o complemento disso é o Espírito Santo. Mas eu preciso querer. Não dá para eu reconhecer a morte de Cristo e falar assim, eu não dou conta. Ah, eu peco mesmo. Ah, mas... dentro da programação neurolinguística, eu falo isso porque eu sou professor de PNL, e dentro da programação neurolinguística, o ser humano tem um problema, um comportamento padronizado, que seria de normalizar as coisas, que é quando eu olho para Cristo morrendo na cruz, me oferecendo perdão, eu falo assim, mas todo mundo pecou, né? Todo mundo pecou. Nós temos o problema de gerar distorção. Mas se Cristo já morreu por causa dos meus pecados, por que eu preciso me sacrificar? Agora eu não preciso mais sacrificar, ele já morreu, agora é só eu curtir a vida. É gerar uma distorção e a generalização de olhar e falar assim, mas então se eu com a minha vida eu não vou para o céu, então ninguém vai. Ninguém vai, ninguém vai. Se eu não consigo, ninguém consegue. Ei, espera aí, não é assim. A palavra do Senhor diz que cada um corre. Corra. Paulo fala isso. Corra como se você estivesse numa maratona para você ganhar a sua coroa. Se esforce, se empenhe. Você viu que nos testemunha aqui não tem o próximo? O próximo não dá testemunha ao seu respeito. O Espírito Santo dá. A purificação, a água dá. O sangue dá. Você corre contra você mesmo. A salvação, o maior inimigo da sua salvação é você mesmo. É o espaço que você concede para o inimigo de Deus entrar na sua vida, te tentar, destruir, fazer você pecar. Tudo passa por você mesmo. Então você não tem que olhar para os outros. Diego, fulano não consegue, mas fulano, é uma pessoa abençoada e não faz nada disso. Ei, não é os outros, é você e Deus. Os outros até podem tentar dar testemunho ao seu respeito, mas o testemunho de Deus é maior. Os outros até podem olhar para o terno do pastor, para o vestido da irmã e dar testemunho a respeito da índole dela. Mas o testemunho de Deus que conhece o coração daquele homem, daquela mulher, do porquê que usa aquelas roupas, o testemunho de Deus é maior. Percebe? Que Deus possa te abençoar. Que você possa ser, por esse vídeo, estimulado a estudar mais as Santas Escrituras. Não tome tudo que eu disse aqui por verdade, embora seja verdade, mas busque, examine as Escrituras, pegue todos os textos que eu citei aqui nesse vídeo, todos os que nós lemos, e leia aí na sua casa. Tenha essa experiência. E eu tenho certeza absoluta que Deus há de transformar a sua vida. E para aquele grande dia, nós possamos nos apresentar justificados pelo sangue, pela vida do Cordeiro. Que Deus os abençoe
Nós nos encontramos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.